A mendiga negra surpreende o barbeiro milionário ao passar um dia com seus trigêmeos. Era um dia comum em São Paulo, mas havia algo no ar que fazia tudo parecer extraordinário. Leonardo, um barbeiro milionário, estava em seu estúdio chique. O cheiro de produtos caros misturava-se aos gritos animados das crianças na rua, enquanto suas mãos ágeis davam o acabamento em mais um cabelo impecável. Ele tinha tudo: fama, dinheiro e uma clientela que fazia fila. Mas havia um vazio que ele mal entendia. E foi nesse dia que a vida dele se tornaria um turbilhão. Raquel apareceu do nada, como uma sombra que fugia da realidade. Ela era uma mulher negra, com manchas de sol e uma história escrita em cada linha de sua pele. Mendiga? Sim, mas não se deixava vencer pela aparência. Seus olhos brilhavam com sabedoria, um contraste gritante com as roupas puídas. Leonardo, curioso, não conseguiu resistir. Quando ela começou a contar histórias, foi como se o tempo... Havia magia em suas palavras e uma verdade profunda que tocava o fundo da alma. Movido por um impulso inexplicável, Leonardo a convidou para passar o dia com seus trigêmeos. Os pequenos, sempre cheios de energia, precisavam de um pouco de aventura. Raquel aceitou com um sorriso que quase apagou suas tristezas. Eles foram ao parque, onde ela encantou as crianças com lendas antigas sobre criaturas mágicas e o poder da natureza. Leonardo observava, o coração apertado. Havia algo de familiar nas histórias, algo que o fazia questionar sua própria vida. Enquanto a tarde avançava, o cenário ideal parecia perfeito. Mas entre risadas e brincadeiras, as vontades de Leonardo começaram a se desvanecer. Ele percebeu que merecia mais do que apenas corte de cabelo e riqueza. Raquel trouxe à tona sentimentos que ele havia enterrado por muito tempo, lembranças de sua própria infância e de segredos que estavam escondidos nas sombras de sua família. Era um garoto com cabelos desgrenhados e um olhar perdido. A presença dele cortou o ar como uma faca. Raquel congelou. Os trigêmeos, ensaiando um novo movimento de dança, rapidamente se calaram. O garoto a reconheceu. Chamava-lhe de mãe. O tempo pareceu congelar. Leonardo sentiu um nó na garganta. Quem era aquele menino? O que estava acontecendo? Raquel olhou para o filho perdido, suas emoções transbordando como um rio revoltoso. Uma confusão de alegria e dor. Ela não sabia o que fazer. O dilema pairava no ar. Aceitar o passado ou continuar a vida que construíra? O garoto também estava em busca de identidade, e a tensão entre eles era palpável. Leonardo, agora imerso no dilema, se perguntava como aquelas vidas se entrelaçavam. Uma mendiga, um barbeiro milionário e um filho perdido. O peso da história e da classe social se tornavam uma sombra ameaçadora. Raquel tinha segredos que podiam mudar tudo. As lágrimas silenciosas de Raquel clamavam por um final. Mas o que estava por vir eram apenas perguntas. Como superar o passado? Como encontrar conexão na diferença? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O tempo congelou. O garoto encarava Raquel, medo e esperança nos olhos. Um silêncio pesado se instalou. Leonardo sentiu o peso do mundo em seu peito. Ele não sabia o que dizer, e as risadas das crianças mudaram para uma tensão crua, como se um raio tivesse cortado o céu. Você é minha mãe? O menininho quase sussurrou, tremendo. Raquel estava paralisada, seus olhos buscando alguma resposta que poderia mudar tudo. Leonardo observava cada microexpressão dela, cada gota de suor escorrendo pela testa. O que estava acontecendo? O passado de Raquel, aquele que ele nunca imaginou conhecer, estava à sua porta. Mas havia algo mais. Enquanto todo mundo estava preso naquele momento, um colossal carro preto parou ao lado do parque. As portas se abriram e homens de terno escuro saíram, seus rostos sérios como se nunca tivessem experimentado uma risada na vida. Um deles se aproximou de Leonardo, com um olhar furtivo. Você é o barbeiro? A voz do homem cortou o ar. Leonardo assentiu, confuso. O homem continuou. Temos um assunto a tratar. Você precisa vir conosco. Os trigêmeos olharam para ele, olhos arregalados, sem entender. Ei, que tipo de assunto? Leonardo estava começando a ficar irritado. Ele queria focar na situação de Raquel, que agora olhava para o menino como se estivesse vendo um fantasma. O homem ignorou a pergunta, insistindo para que Leonardo o seguisse. A urgência em seu tom parecia cortar através da confusão. Raquel, recuperando-se ligeiramente, gritou: Leonardo, não, não vá com ele! O desespero na sua voz fez com que um nó se formasse no estômago de Leonardo. O que estava prestes a ser revelado. Ele hesitou. Eu vou te contar tudo, mas precisamos ir. Agora, o homem de terno insistiu, segurando o braço de Leonardo com firmeza. Esse contato fez uma eletricidade percorrer o corpo de Leonardo. No meio desse caos, o garoto soltou uma frase que deixou todos sem palavras. Ele é meu irmão. As palavras reverberaram no ar e o silêncio era ensurdecedor. Raquel tinha um filho perdido, mas agora havia mais. Havia uma conexão entre os meninos. Dois irmãos separados por fate e tempo. Como isso era possível? Leonardo estava em transe, sua mente fervilhando. Você e ele são irmãos? O garoto olhou para Raquel, uma emoção intensa em seus olhos. Necessidade, dor e uma súbita esperança. Coma. Raquel sussurrou. Eu não sabia. Não sabia que tinha outro filho. Achei que tinha perdido todos. Sua voz estava embargada, quase inaudível. Mas então, o homem de terno trouxe à tona algo que faria o mundo de Leonardo desmoronar. Seu pai está vivo. A revelação foi uma bomba. Leonardo levou um passo para trás, sua mente reelaborando a nova informação. O que você está dizendo? Sua voz estava lanidada, incredulidade e confusão. O homem continuou. E ele está procurando por você. Muita coisa está em jogo. É hora de descobrir a verdade sobre sua família. Depois de tudo. A ideia de um pai perdido, a possibilidade de um legado, tudo isso parecia surreal. O olhar de Raquel tornou-se uma tempestade de emoções, e o garoto, agora com uma força nova, segurou sua mão. Havia dor,
mas também uma nova esperança. A verdade está esperando por você. O homem de terno disse, antes de mais uma vez puxar Leonardo na direção do carro, seus trigêmeos, Raquel e o garoto o observando. A pressão da situação estava insuportável. O que Leonardo escolheria? Mergulhar em um passado desconhecido ou se ater ao que conhecia? O dilema o prendeu em uma malha de incertezas, e enquanto se afastava, a conexão e o destino de todos estavam entrelaçados de uma forma que ele jamais poderia imaginar. E Raquel, quais segredos ela guardava ainda? O que mais estava por trás daquela mendiga cheia de história? A angustiante pergunta pairava no ar. Quem era realmente Leonardo e o que a verdade sobre seu pai poderia significar para sua vida, sua família e agora para Raquel e os men? As respostas estavam prestes a ser reveladas e a jornada estava apenas começando. O tempo congelou. O garoto encarava Raquel, um misto de medo e esperança nos olhos. O silêncio pesado se instalou. Leonardo sentiu o peso do mundo em seu peito. Ele não sabia o que dizer. E as risadas das crianças mudaram para uma tensão crua, como se um raio tivesse cortado o céu. Você é minha mãe? O menininho quase sussurrou, com a voz tremendo. Raquel estava paralisada, seus olhos buscando alguma resposta que poderia mudar tudo. Leonardo observava cada microexpressão dela, cada gota de suor escorrendo pela testa. O que estava acontecendo? O passado de Raquel, aquele que ele nunca imaginou conhecer, estava à sua porta. Mas havia algo mais. Enquanto todos estavam presos naquele momento, um colossal carro preto parou ao lado do parque. As portas se abriram e homens de terno escuro saíram, seus rostos sérios como se nunca tivessem experimentado uma risada na vida. Um deles se aproximou de Leonardo, com um olhar furtivo. Você é o barbeiro? A voz do homem cortou o ar. Leonardo assentiu, confuso. O homem continuou. Temos um assunto a tratar. Você precisa vir conosco. Os trigêmeos olharam para ele, olhos arregalados, sem entender. Ei, que tipo de assunto? Leonardo estava começando a ficar irritado. Ponto. Ele queria focar na situação de Raquel, que agora olhava para o menino como se estivesse vendo um fantasma. O homem ignorou a pergunta, insistindo para que Leonardo o seguisse. A urgência em seu tom parecia cortar através da confusão. Raquel, recuperando-se ligeiramente, gritou. Leonardo, não! Não vá com ele! O desespero na sua voz fez com que um nó se formasse no estômago de Leonardo. O que estava prestes a ser revelado? Ele hesitou. Eu vou te contar tudo, mas precisamos ir agora. O homem de terno insistiu, segurando o braço de Leonardo com firmeza. Esse contato fez uma eletricidade percorrer o corpo de Leonardo. No meio desse caos, o garoto soltou uma frase que deixou todos sem palavras. Ele é meu irmão! As palavras reverberaram no ar e o silêncio era ensurdecedor. Raquel tinha um filho perdido, mas agora havia mais. Havia uma conexão entre os meninos. 2 irmãos separados por fati e tempo. Como isso era possível? Leonardo estava em transe, sua mente fervilhando. Você e ele são irmãos? Como você sabe isso? O garoto olhou para Raquel, uma emoção intensa em seus olhos. Necessidade, dor e uma súbita esperança. Raquel sussurrou. Eu não sabia. Não sabia que tinha outro filho. Achei que tinha perdido todos. Sua voz estava embargada, quase inaudível. Mas então, o homem de terno trouxe à tona algo que faria o mundo de Leonardo desmoronar. Seu pai está vivo. A revelação foi uma bomba. Leonardo levou um passo para trás.
sua mente reelaborando a nova informação. O que você está dizendo? Sua voz estava ladenada de incredulidade e confusão. O homem continuou. E ele está procurando por você. Muita coisa está em jogo. É hora de descobrir a verdade sobre sua família. A ideia de um pai perdido, a possibilidade de um legado, tudo isso parecia surreal. O olhar de Raquel tornou-se uma tempestade de emoções. E o garoto, agora com uma força nova, segurou sua mão. Havia dor, mas também uma nova esperança. Mas então o inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar. Mãe, socorro! Era uma mulher desesperada, correndo em direção a Raquel. Sua aparência era familiar, mas o traço mais chocante eram os olhos, exatamente os mesmos de Raquel. Era a irmã de Raquel, ou melhor, a irmã gêmea, que a mãe de Raquel havia desaparecido sem deixar rastros. A revelação caiu como uma bomba, e a mulher, entre soluços, exclamou: Eu sabia que ainda estava viva. Eu procurei por você. O choque paralisou todos. Raquel, perdida em confusão, olhou para a mulher e então para o menino. A verdade oculta da família começava a vir à tona. O que estava se revelando era muito mais complexo do que eles podiam imaginar. Quem era realmente aquele menino? Como ele e os trigêmeos se encaixavam nessa trama? A mulher então se virou para Leonardo e com uma voz trêmula disse: Você também faz parte disso. Você vai entender tudo. Nosso passado está entrelaçado de forma que você nunca planejaria. As peças começaram a se mover e a tensão no ar se intensificou. Agora não só se tratava de um pai desconhecido, mas de uma história familiar que desafiava todas as expectativas e tinha muito mais segredos do que eles poderiam prever. E no fundo, Leonardo sentiu um abalo que ameaçava seu mundo, enquanto se perguntava até onde a verdade poderia ir. O que mais ele ainda não sabia? O choque paralisou todos. A mulher, com lágrimas nos olhos, olhou intensamente para Raquel, como se cada segundo que passou sem elas tivesse sido um ano. Você não entende. Eu não só procurei por você. Eu sou a culpada. As palavras saltaram de seus lábios como uma explosão. Raquel, ainda tentando processar tudo, estreitou os olhos. Culpada? Culpada de quê? O sol parecia ter desaparecido por trás de nuvens escuras, e o ar estava carregado de tensão. Leonardo, sem saber o que fazer, parecia perdido. O menino, que se auto-intitulava irmão do garoto, olhava para Raquel com uma mistura de amor e aparente desprezo. Você me abandonou, e agora, isso! Ele apontou para o garotinho. Vocês têm um irmão que todo esse tempo esteve lá, escondido, e você não fez nada para encontrá-lo. O estalo de suas palavras cortou o ar, fazendo todos ao redor darem várias passadas atrás. Mas o que Raquel tanto escondia? Os trigêmeos permaneceram em silêncio. As pequenas mãozinhas entrelaçadas, um nó de confusão visível em suas expressões. Raquel respirou fundo. É complicado. Eu não sabia que você estava aqui. Eu pensei que tinha perdido todos vocês. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, uma torrente de arrependimento e dor. Nesse momento, tudo mudou. O homem de terno, que estava ali superando a situação, fez uma pausa dramática. Ele então se virou e, com um olhar cúmplice, disse: Raquel, você precisa saber. O menino não é só seu filho. Ele é o filho de Leonardo também. As palavras caíram como uma bomba atômica. O silêncio agora era ensurdecedor. Todos olhavam para Leonardo, que parecia ter levado um soco no estômago. O quê? Leonardo murmurou, o olhar confuso e aterrorizado.
Raquel parecia igualmente chocada. Como isso é possível? A raiva e a dor eram palpáveis. O garoto, agora chamado de irmão, olhou em volta, angustiado, tentando entender tudo. Eu sempre soube que era especial. Sempre senti que tinha algo mais neste mundo. E agora eu sei. Você é meu pai. A revelação cortou Leonardo profundamente, como uma lâmina afiada. Todo o seu mundo, construído com base em certezas, desmoronava diante de seus olhos. Como isso poderia ser? Ele, um barbeiro milionário, ligado a uma mulher mendiga, que tinha um filho perdido e agora um filho legítimo retirado das sombras. As interconexões pareciam um emaranhado de fios e ele era incapaz de desenredá-los. O homem de terno, percebendo que a confusão era demasiado grande, insistiu. Precisamos ir. O passado não vai se resolver sozinho. Leonardo hesitou. Tudo o que desejava era entender e proteger aqueles pequenos, que agora eram parte de algo tão complicado e extraordinário. Raquel, no entanto, não estava tão disposta a deixá-lo levar a vida de Leonardo. Não, você não vai arrancá-lo de mim outra vez. O desespero em sua voz ecoou alto. Os trigêmeos começaram a chorar, confusos e perdidos, não entendendo a turbulência emocional à sua volta. A mulher, com seus olhos transbordando de dor, avançou e segurou enquanto escutava aquele fio de conversa. Esperem, preciso saber quem realmente sou. Quem somos nós? Uma sirene ecoou ao fundo. O caos a um quarteirão de distância parecia estar se aproximando. Com o coração na garganta, Leonardo olhou novamente para Raquel. Quais segredos ainda estavam escondidos sob a superfície que poderiam mudar o restante de suas vidas? O tempo parecia estar se esgotando, e as respostas estavam se aproximando. Mas quem estava realmente em perigo agora? E assim, todos ali, cercados por desespero e choque, aguardavam as próximas reviravoltas que o destino tinha guardado, sem saber que o mais aterrador ainda estava por vir. O que vai acontecer agora? Sussurrou o menino, e a ansiedade pairou no ar como uma nuvem escura, prenunciando tempestade. A mulher, com lágrimas nos olhos, olhou intensamente para Raquel, como se cada segundo que passou sem elas tivesse sido um ano. Você não entende. Eu não só procurei por você. Eu sou a culpada. As palavras saltaram de seus lábios como uma explosão. Raquel, ainda tentando processar tudo, estreitou os olhos. Culpada? Culpada de quê? O sol parecia ter desaparecido por trás de nuvens escuras e o ar estava carregado de tensão. Leonardo, sem saber o que fazer, parecia perdido. Os meninos, em um canto, aglomerados juntos, trocavam olhares de confusão e medo. Raquel respirou fundo. Explica isso. O que aconteceu? A angustiante pergunta ecoou entre eles, mas a mulher com os olhos conhecidos hesitou. Ela estava quase trêmula, mas forçou as palavras a sair. Foi um acidente. Minha culpa. Eu nunca deveria ter me afastado. Mas eu não escolhi. Foi seu pai, Raquel. Ele não era quem você pensava. Ao pronunciar aquelas palavras, a atmosfera mudava, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Leonardo quase caiu para trás. Meu pai? Você está dizendo que ele tem alguma ligação com tudo isso? Ponto. A tensão aumentava a cada instante, e a mulher acenou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Sim, e está mais perto do que você imagina. Antes que qualquer um pudesse processar, um grito cortou o ar. Mãe, socorro! Era o menino que havia se auto-intitulado irmão. Ele correu em direção a Raquel, o pânico estampado em seu rosto.
Ele vem! Ele não pode nos encontrar! Em um instante, tudo mudou novamente. O caos começou a tomar conta. Um carro preto, semelhante ao que havia parado anteriormente, apareceu na entrada do parque. As portas foram abertas e figuras sombrias surgiram. Saia do caminho! Uma voz masculina gritou. As crianças começaram a chorar, enquanto os adultos olhavam em volta, desesperados. Raquel agarrou a mão do menino. O que você sabe? A determinação em sua voz contrastava com o medo que sentia. O menino, ofegante, olhou para ela e, com a voz trêmula, respondeu: Ele é mais perigoso do que você pode imaginar. E ele não vai parar até ter tudo o que quer. Leonardo olhou para Raquel, os olhos intensos. Quem é ele? A pergunta saiu como um sussurro, mas todos ouviram. A mulher hesitou. O tempo parecia desacelerar. O homem que você achou que era seu pai. Ele não quer apenas você, Leonardo. Ele quer nosso filho. As palavras deixaram todos em choque. O garoto que se dizia irmão apertou a mão do menino ao lado dele. A cor da esperança que antes coloria o parque foi substituída por um sentimento gélido. Então, em um movimento inesperado, o homem de terno deu um passo à frente, olhando diretamente para Leonardo. Eu não estou aqui para lhe fazer mal, mas precisamos encontrar uma saída antes que seja tarde demais. Leonardo estava perdido. Como eu posso confiar em você? O homem não respondeu, mas olhava também para a mulher, com olhos que pareciam saber mais do que diziam. E, finalmente, Raquel tomou uma decisão. Não podemos ficar aqui. Precisamos ir agora. As crianças começaram a se afastar e, com um impulso, ela segurou a mão de Leonardo. Havia um momento em que tudo fez sentido, mas a revelação a deixou sem ar. Como suas vidas estavam entrelaçadas de maneiras que nem podiam imaginar. O passado envolvia todos de forma aterradora, e eles estavam prestes a descobrir ou pagar um preço alto por isso. Mas antes que pudessem tomar qualquer decisão, um som ensurdecedor ecoou pelo parque. Um tiro. O pânico se espalhou como fogo, e Raquel olhou horrorizada. O garoto que se dizia irmão caiu ao chão, e o mundo ao redor deles desmoronou em um instante. O que estava por trás daquela balança de segredos se tornava mais pesado a cada segundo, e Leonardo só conseguia pensar uma coisa: quem mais estava em perigo agora? A única certeza era que tudo estava prestes a mudar irrevogavelmente. O choque paralisou todos. O grito ecoou, mas o menino não estava sozinho. Ele olhou para Raquel, como se esperasse que ela tivesse todas as respostas. O pânico nos olhos dele petrificou a todos ao redor. Raquel não sabia se deveria se aproximar ou recuar. Havia tanto em jogo. Cada segundo parecia esticar, como se o mundo estivesse congelado. Quando a sirene soou ao fundo, um estalo no ar fez todos se virarem. O carro preto se aproximava com uma marcha firme, e as sombras dos homens saindo dele foram como uma onda de medo. Raquel ajudou o menino a se levantar, mas a confusão e a desorientação tomaram conta da cena. Leonardo e os trigêmeos estavam à mercê daquela virada de eventos inexplicável. Você está bem? Raquel murmurou para o garoto, mas ele apenas a encarou, com seus olhos claros, repletos de terror. O mundo começou a se desfazer, e tudo girava em um vórtice de desespero. Então, um disparo cortou o ar como um trovão, e uma onda de pânico tomou conta do parque. Leonardo empurrou os trigêmeos para trás, usando seu corpo como escudo. Raquel virou-se para o menino, que teve um momento de clareza. Ele está vindo, mãe. Ele quer me pegar de novo.
As palavras cortaram o ar com o gume da verdade. Nesse momento, a mulher que havia se identificado como a irmã gêmea de Raquel se adiantou, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Raquel, é hora de revelações. Ele não é quem você pensa. O som de cada uma de suas palavras soava como um tambor ecoando na mente de Raquel. Os disparos e os gritos continuaram, criando uma cacofonia de desespero. Mas tudo o que Raquel podia fazer era ouvir a mulher. O mistério se aprofundava. A irmã gêmea segurou os ombros de Raquel, olhando nos olhos dela. Você conhece a verdade sobre nosso pai. Ele não queria você, mas a mim. Você não sabe, mas o que quer, na verdade, é destruir todo o legado que ele jamais aceitou. Leonardo quase não conseguiu respirar. O que você está dizendo? Que pai está falando? E a pergunta estava tingida de desespero. Ele não é meu pai. Ele é um criminoso. A declaração daquela mulher ecoou através da confusão. Ele me tocou de forma que você nunca soube. Eu fugi, por isso eu procurei por você toda a vida, Raquel. O desespero se misturou com fúria e eles estavam todos diante de uma tempestade de traições. Mas um novo som começou a se destacar acima da confusão. A voz de um homem ressoou, grave e familiar, na entrada do parque. Você acha que pode se esconder, Raquel? Você não pode escapar de mim. Nenhum de vocês pode. Então, o que parecia um gigante emergiu da multidão. Um homem robusto, conhecido por seu olhar penetrante e risada sinistra. Era o pai dela. Mas ele não era apenas um homem qualquer. Era um cartel que havia passado a vida inteiramente focado em controle e manipulação. Ele não veio para reconciliar. Ele vinha em busca de vingança. As crianças começaram a chorar de novo. Raquel sentiu um nó na garganta e o medo tomou conta dela. Ela não só havia encontrado seu passado, mas a verdadeira sombra que sempre a pairou. Você ama seus filhos, Raquel? Então me diga, você está disposta a sacrificá-los por isso? Cada palavra saía de sua boca como veneno. Raquel olhou para os meninos, como se quisesse proteger cada um deles com seu corpo. E no meio daquele caos, a verdade estava diante dela. O amor que ela conhecia era um campo minado, uma ilusão frágil em um jogo mortal. O que Leonardo, Raquel e todos ali presentes não sabiam era que a partida ainda não havia terminado. As revelações pairavam no ar como uma tempestade, ameaçando despedaçar laços recém-formados e expor segredos que poderiam mudar tudo. O olhar dela se encontrou com o de Leonardo, e a pergunta pairou: quem eles realmente eram? A tensão subiu mais uma vez, e uma única pergunta ecoou em sua mente: quem sobreviveria ao confronto com as sombras do passado? O que cada um deles estava disposto a sacrificar para proteger aqueles que amavam? E enquanto a cena se desenrolava, todo o futuro pendia na balança, aguardando o próximo. Raquel, ele disse, a voz carregada de um tom que todos reconheceram. Você não lembra de mim, mas eu sempre estive aqui, em cada sombra, em cada esquina. Raquel olhou para ele, a testa franzida e os olhos cheios de incredulidade. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar longe? O pânico começou a se espalhar entre as crianças. Leonardo tentou manter a calma, mas seu coração batia forte. Eu nunca fui longe de vocês, ele riu. Mas era um riso que cortava como uma faca. E você, Raquel, nunca me esqueceu, não é? E com cada decisão que tomamos, mais nos aproximamos do que realmente somos. Nesse instante, o garoto que se dizia irmão de Raquel avançou, a expressão de coragem atravessando seu medo. Quem é você? O que você quer?
As palavras saíram com mais força do que ele imaginava. O homem encarou o garoto com um sorriso malicioso. Eu sou mais do que você pensa. Eu sou parte de você e da sua mãe. Nesse exato momento, o tempo pareceu congelar. Como você pode ser parte de mim? O garoto soltou, a voz tremendo. O abraço familiar de Raquel se torceu em um nó apertado de desconfiança. E então, como se tudo se encaixasse, a mulher que dizia ser a irmã de Raquel tomou coragem para se manifestar. Ele está errado, Raquel. Ele não é apenas um homem qualquer. Ele é nosso pai. A afirmação caiu, pesada como um tijolo. Raquel piscou, confusa, enquanto Leonardo surava com raiva. O que você está dizendo? Ele não. Mas a mulher continuou, mais firme. Ele foi quem causou tudo isso. Seu abandono, sua vida na rua. Ele nunca teve intenção de se livrar de você. Apenas queria controlar tudo ao seu redor. Leonardo sentiu seu coração parar. Sua mente girava em 1000 direções. Como? Como você poderia permitir que isso acontecesse? Seu olhar agudo focava em Raquel, tentando alcançar aquele espaço de compreensão que parecia tão longínquo. Mas antes que Raquel pudesse responder, o homem disparou. E você, Leonardo? O que achou que aconteceria? Que poderia escapar? O meu legado não pode ser aceito e esquecido. As palavras dele penetraram o ar carregado, e um grito distante zunia como um motor em alta velocidade. O que você quer de mim? Leonardo gritou, sentindo a pressão da verdade descer como uma tempestade de raios. O modo como o homem sorriu, esse sorriso maligno que misturava amor e medo, fez os corações acelerarem. Eu quero o que sempre foi meu, e agora você, meu filho, está ao meu alcance. A revelação ecoou, e um silêncio mortal ocupou o espaço. O menino de olhos claros olhou para Raquel, os rostos sem ideias, enquanto Leonardo finalmente compreendia. Você não pode ser meu pai, ele sussurrou, o ar escapando de seus pulmões. Ah, mas eu sou. As palavras caíram sobre eles, como uma chuva gélida. Eu sou a razão pela qual você é quem é. Estou de volta para recuperar tudo o que pertence a mim. E a você. A cada declaração, a tensão subia, se acumulando entre eles como uma tempestade no horizonte. E o imprevisto aconteceu. Um disparo ecoou do outro lado do parque, rompendo o cosmos que se formava. O homem de terno foi atingido, caindo ao chão com um olhar de incredulidade. O pânico se espalhou como pólvora acesa. Raquel gritou. Os meninos choraram. Fujam! Alguém gritou no fundo, enquanto a confusão tomava conta do parque. No meio do caos, Leonardo estava paralisado, os olhos fixos no homem caindo. Seu pai, seu verdadeiro pai, se contorcendo na dor. É apenas o começo. O homem ecoou, sua voz quase inaudível, antes de sucumbir. As palavras ressoaram como um sino que prometia coisas sombrias. O que tinha começado como um reencontro familiar, agora estava mergulhado na incerteza. Leonardo, Raquel e as crianças ficaram parados, presos em um redemoinho de emoções. Que segredos se escondiam atrás dessa tragédia? Quem realmente eram? E que legado havia se formado na escuridão? O caos do momento deixava um pensamento. Até onde estavam dispostos a ir por aqueles que amavam? As verdades que vieram à tona eram apenas a pontinha do iceberg, e a luta estava apenas começando. O choque paralisou todos. O homem, caído no chão, começou a se contorcer, a expressão de dor se misturando com a incredulidade no olhar. Raquel, com o coração na garganta, piscou
e somente então percebeu que as crianças estavam chorando, cercadas por um pânico crescente. Pensou, o nó na garganta apertando ainda mais sua respiração. Raquel! Gritou Leonardo, tentando manter o controle. Venha! Precisamos sair! Mas ela estava paralisada, o olhar fixo no homem caído. Ele não era apenas um desconhecido. Aquele era o pai que nunca conhecera. Você precisa fugir! Ele não vai parar. A mulher que se dizia irmã de Raquel implorou. Mas a verdade começava a se desvendar. O próprio homem, após ter sido atingido, agora estava lentamente levantando a mão, como se uma força o puxasse de volta. Eu não vim até aqui para morrer, ele sussurrou, e a atmosfera ao redor deles parecia congelar. O que você quer dizer com isso? Raul, o menino que se auto-intitulava irmão, aproximou-se, a coragem pesando em seus gestos. Você está ferido? Como pode? Um sorriso maligno surgiu nos lábios do homem. Era um sorriso que não combinava com a situação. Uma expressão que só poderia pertencer a alguém que tivesse um plano. A verdade, meu filho, é mais complexa do que você imagina. Ele se ergueu lentamente, como se a dor não tivesse o poder de derrubá-lo. Raquel deu um passo para trás, o pânico aumentando dentro dela. Você não pode contar nada. Sua voz tremia, mas a confiança do homem escorria como uma... Mas então, algo inesperado aconteceu. A mulher que afirmava ser a irmã gêmea avançou e, sem avisar, puxou uma arma de dentro da bolsa. Eu não posso deixar você continuar, gritou, o tom desesperado, mas firme. A tensão explodiu, como se o ar estivesse prestes a se incendiar. Em um instante, todos se moveram. O grito da mulher soou como uma sirene dentro do parque, e antes que alguém pudesse processar, o disparo ecoou. Não foi um tiro qualquer. Foi um barulho ensurdecedor, um estrondo que calou os gritos das crianças e o mundo ao redor. Leonardo empurrou os trigêmeos para longe, a adrenalina pulsando em suas veias. Não! Não faça isso! Ele viu Raquel congelar, o olhar perdido entre a irmã e o homem. Ela não podia escolher. E então, a cena se desenrolou em câmera lenta. O homem caiu novamente, mas desta vez, seu olhar era diferente. Você está fazendo um erro terrível, irmã. Ele sussurrou para a mulher com olhos ardentes de traição. Você não sabe quem eu sou. Você não entendeu nada. A revelação desviada cortou a tensão como uma faca afiada. E então o chão sob seus pés começou a tremer. Uma fissura se abrindo bem ao centro do parque. A terra se partiu, criando uma linha que ameaçava engolir tudo. As árvores começaram a balançar. Os gritos tornaram-se um coro de desespero. As crianças choravam alto, e a mulher, com a arma em mãos, olhou para o homem caindo. Eu não posso deixar você ganhar. A decisão estava embutida em suas ações. Eu sou apenas o começo. O verdadeiro legado não está fechado. O homem sussurrou, quase como uma promessa. E nesse momento, a verdade desnudou-se diante de todos. A terra se dividiu ainda mais, revelando um espaço misterioso sob o parque. Leonardo, em meio ao caos, virou-se para Raquel, o olhar pedindo respostas. O que está acontecendo? A urgência escorria suas palavras. Raquel olhou para a mulher, seu coração batendo descontroladamente. O que mais estava escondido? Cada revelação parecia abrir portas para mais segredos que ameaçavam devorá-los. E enquanto o som do caos aumentava, com gritos ecoando ao redor, ela finalmente entendeu. Ele nunca quis você longe. As palavras escaparam de seus lábios,
Uma revelação que fez todos olharem, sem saber o que acreditar mais. Ele estava atrás de algo que nem mesmo nós conhecemos. O chão sob ele se partia, e a dúvida pairava no ar. O que mais eles ainda não sabiam? Quais eram as intenções ocultas do homem caído, agora imerso em sombras? E no meio do tumulto, a pergunta crucial ficou ecoando. Até onde a verdade se estendia? O que estava prestes a ser revelado? E quem, afinal, eram realmente aqueles personagens nesse jogo mortal? Tudo estava prestes a mudar, e as respostas tão aguardadas poderiam não ser o que todos esperavam. O choque paralisou todos. O homem caído no chão começou a se contorcer, a expressão de dor se misturando com a incredulidade no olhar. Raquel, com o coração na garganta, piscou e somente então percebeu que as crianças estavam chorando, cercadas por um pânico crescente. O que estamos fazendo aqui? Pensou, o nó na garganta apertando ainda mais sua respiração. Raquel! Gritou Leonardo tentando manter o controle. Venha! Precisamos sair! Mas ela estava paralisada, o olhar fixo no homem caído. Ele não era apenas um desconhecido. Aquele era o pai que nunca conhecera. Você precisa fugir. Ele não vai parar. A mulher que se dizia irmã de Raquel implorou. Mas a verdade começava a se desvendar. O próprio homem, após ter sido atingido, agora estava lentamente levantando a mão. Como se uma força o puxasse de volta. Eu não vim até aqui para morrer. Ele sussurrou, e a atmosfera ao redor deles parecia congelar. O que você quer dizer com isso? Raul, o menino que se auto-intitulava irmão, aproximou-se, a coragem pesando em seus gestos. Você está ferido? Como pode? Um sorriso maligno surgiu nos lábios do homem. Era um sorriso que não combinava com a situação, uma expressão que só poderia pertencer a alguém que tivesse um plano. A verdade, meu filho, é mais complexa do que você imagina. Ele se ergueu lentamente, como se a dor não tivesse o poder de derrubá-lo. Raquel deu um passo para trás, o pânico aumentando dentro dela. Você não pode contar nada. Sua voz tremia, mas a confiança do homem escorria como uma sombra. Eu sou mais do que apenas um pai. Eu sou seu legado, ele disparou. Em um instante, todos ficaram parados, paralisados pelas palavras que pesavam no ar. Raquel tentou ficar firme, mas seu coração batia como um tambor, em um ritmo frenético. Mas então, algo inesperado aconteceu. A mulher que afirmava ser a irmã gêmea tomou coragem para se manifestar. Ele está errado, Raquel. Ele não é apenas um homem qualquer. Ele é nosso pai. A afirmação caiu pesada como um tijolo. Raquel piscou, confusa, enquanto Leonardo surava com raiva. O que você está dizendo? Ele não... Mas a mulher continuou, mais firme. Ele foi quem causou tudo isso. Seu abandono, sua vida na rua. Ele nunca teve intenção de se livrar de você. Apenas queria controlar tudo ao seu redor. Leonardo sentiu seu coração parar. Como? Como você poderia permitir que isso acontecesse? Seu olhar agudo focava em Raquel, tentando alcançar aquele espaço de compreensão que parecia tão longínquo. Mas antes que Raquel pudesse responder, o homem disparou. E você, Leonardo? O que achou que aconteceria? Que poderia escapar? O meu legado não pode ser aceito e esquecido. As palavras dele penetraram o ar carregado, e um grito distante zunia como um motor em alta velocidade. O que você quer de mim? Leonardo gritou, sentindo a pressão da verdade descer como uma tempestade de raios. O modo como o homem sorriu, esse sorriso maligno que misturava amor e medo, fez os corações acelerarem. Eu quero o que sempre foi meu. E agora você, meu filho, está ao meu alcance. A revelação ecoou, e um silêncio mortal ocupou o espaço.
O menino de olhos claros olhou para Raquel, os rostos sem ideias, enquanto Leonardo finalmente compreendia. Você não pode ser meu pai. Ele sussurrou, o ar escapando de seus pulmões. Ah, mas eu sou. As palavras caíram sobre eles como uma chuva gélida. Eu sou a razão pela qual você é quem é. Tô de volta para recuperar tudo o que pertence a mim e a você. A cada declaração, a tensão subia, se acumulando entre eles como uma tempestade no horizonte. E o imprevisto aconteceu. Um disparo ecoou do outro lado do parque, rompendo o cosmos que se formava. O homem de terno foi atingido, caindo ao chão com um olhar de incredulidade. O pânico se espalhou como pólvora acesa. Raquel gritou. Os meninos choraram. Fujam! Alguém gritou no fundo, enquanto a confusão tomava conta do parque. No meio do caos, Leonardo estava paralisado, os olhos fixos no homem caindo. Seu pai, seu verdadeiro pai, se contorcendo na dor. É apenas o começo. O homem ecoou, sua voz quase inaudível, antes de sucumbir. As palavras ressoaram como um sino, que prometia coisas sombrias. O que tinha começado como um reencontro familiar, agora estava mergulhado na incerteza. Leonardo, Raquel e as crianças ficaram parados, presos em um redemoinho de emoções. Que segredos se escondiam atrás dessa tragédia? Quem realmente eram e que legado havia se formado na escuridão? Então, em meio ao alvoroço, a irmã de Raquel começou a soluçar descontroladamente, os olhos fixos no corpo do homem. Ele não é quem você pensa. Ele não é nosso pai. As palavras dela atingiram todos como um soco no estômago. Ele me sequestrou. Foi ele quem me separou de você. O que estava acontecendo? Cada um olhou para a mulher com mais confusão do que antes. Raquel não conseguia processar a informação. O que você está dizendo? Como você pode ter certeza disso? Nesse momento, uma lembrança repentina atravessou a mente de Raquel. Uma antiga foto escondida em seu armário. Um homem com a mesma feição. Um sorriso do qual ela se lembrava em fragmentos. Você me disse que sua família tinha desaparecido. O vazio na cabeça dela se tornava pesado como uma rocha, e com um olhar desesperado, a irmã continuou. Sua verdadeira família é minha. O tempo parecia congelar novamente. Todo o sentimento de confusão e cuidado que eles tinham um pelo outro começou a desmoronar. A revelação revirou tudo de cabeça para baixo. Raquel se deu conta de que não era apenas uma história de abandono, mas algo muito mais complicado. Um legado que envolvia não só essas duas mulheres, mas também Leonardo e as crianças. As lágrimas escorriam pelo rosto de Raquel, enquanto ela tentava entender onde tudo havia começado. Como a verdade havia escapado por tanto tempo. Com tudo isso no ar, um silêncio mortal se abateu sobre o grupo. O que estava por vir? O que mais eles ainda não sabiam? O chão tremia sob seus pés, e a tempestade estava apenas começando. O choque ainda reverberava entre eles. A mulher olhou para Raquel, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto o homem, no chão, lutava contra a morte. Você não sabe a verdade. Ele nunca amou você, gritou, a voz embargada de dor e raiva. Raquel sentiu um nó na garganta, a revelação ecoando em sua mente. Como assim ele não a amava? Leonardo, ainda segurando os trigêmeos, olhou de Raquel para o homem caído. Precisamos sair daqui. A urgência em sua voz era palpável. O mundo ao redor deles parecia estar desmoronando. As crianças choravam, confusas com toda a situação. O homem, agora pálido e debilitado, levantou a cabeça e olhou para Raquel,
a energia vital vazando dele como um rio. Não, você não vai se livrar de mim assim tão facilmente. Ele ofegou, mas a fragilidade de sua voz mostrava que seu tempo estava se esgotando. Raquel estremeceu. E se eu tiver uma opção? A irmã gêmea de Raquel gritou, pegando a arma que ainda tinha em mãos. O pânico cresceu novamente, e a tensão no ar era como uma corda prestes a arrebentar. Eu não posso deixar ele manipular você de novo. Você não entende. Ele nunca foi seu pai. Aquelas palavras disparadas dela soaram como um trovão, fazendo todos hesitar. O homem, com um sorriso ameaçador, olhou para Raquel e disse: Você acredita que ele é seu pai? Ele estava apenas me usando. Minha verdadeira linhagem começará agora. Raquel sentiu um vento frio que a fez estremecer. A verdade estava ali, quase à vista, mas como discernir entre os laços de sangue e os fios de mentira? Um grito ecoou pelo parque, e a multidão começou a se dispersar, presa ao medo que começou a cercar o local. Precisamos ir, agora! Leonardo repetiu, puxando os trigêmeos próximos dele, enquanto Raquel enfrentava sua irmã. O olhar de confiança nos olhos dela tremulava, mas Raquel sabia que a verdade estava prestes a atingir um ponto de ebulição. Ela decidiu. Com um avanço de coragem, Raquel se dirigiu ao homem. Se você realmente é quem diz ser, me diga a verdade. O que você quer de mim, de nós? A pergunta cortou o ambiente pesado, e um silêncio mortal se instalou. Eu quero o que sempre foi meu, a força e a fúria da sua história. O homem se ergueu devagar, as mãos trêmulas, quase um gesto de desespero. Mas Raquel não recuou. Ela se afastou de sua irmã. Um passo firme em direção a ele, decidida. Você não me controla mais. Eu sou mais forte do que você pensa. O poder de suas palavras soou em uma onda de som e coragem. O homem começou a hesitar. O que ele não previu era a resiliência que brotava da mãe moderna que ali estava. Um novo grito cortou a aflição no ar. Mãe! Era o menino, com o olhar fixo em Raquel, desesperado. E naquele instante, algo começou a brilhar dentro dela. O amor e a proteção eram mais fortes que qualquer legado sombrio. Eu sou sua mãe, e não tenho medo. A determinação em sua voz ecoou através do caos. E então, finalmente, o homem sorriu. Mas era um sorriso diferente. É isso que eu queria ver, o seu verdadeiro poder. Ele caiu de joelhos, a energia que antes emanava dele desaparecendo. Com um último suspiro, a sombra que havia pairado sobre suas vidas começou a dissipar. O peso de seu passado se desvanecia, e Raquel sentiu que estava finalmente livre. As crianças, agora próximas, olhavam com esperança. Leonardo, ao seu lado, respirou fundo. Viemos aqui juntos, e vamos sair juntos. As sombras se foram, os segredos se desvaneceram, e o sol parecia novamente resplandecer. Raquel, de coração leve, olhou para Leonardo. Estamos juntos, ontem, hoje e sempre. Mas enquanto eles se afastavam, a irmã de Raquel sussurrou. A batalha pode ter acabado, mas a verdade ainda está escondida em outra parte do mundo. E o que aconteceu aqui pode só ser o começo. E assim, com um novo fôlego na vida, eles se afastaram, porém um mistério pairava no ar. O que mais estava por vir? Com seus corações unidos e as lições do passado em mente, cada um deles sabia que a jornada estava longe de terminar. Ei, não se esqueça! Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like para me ajudar com o algoritmo. Isso é fundamental. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que acabou de acontecer. E não espere nem mais um segundo
para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final inesperado. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.